Olá, muito boa tarde para você. Hoje é dia 29 de maio de 2020, no ar ao vivo, o programa Fundos Imobiliários, mais uma vez ao vivo, em casa. A gente está morrendo de saudade de voltar para o estúdio. Hoje seria uma ótima oportunidade de conhecer mais duas pessoas que estão chegando no mercado um pouco mais recente, mas todo mundo em casa, se precavendo, daqui a pouco isso tudo passa e a gente volta com outro modelo para esse programa. Hoje, então, é um dia daqueles que eu gosto muito da gente ter oportunidade de conhecer um gestor, de conhecer uma gestora, de conhecer um fundo que é relativamente novo, que chegou à Bolsa em dezembro do ano passado, se não me engano. Então, a gente conversa, eu e você, conversamos com a equipe da Bresco Logística para entender como funciona, qual a proposta desse fundo focado em galpões de logística, mas com especificidades, né, com detalhes que eles vão apresentar, e entender mais sobre esse mercado, ainda mais nesse momento que a gente está passando. Conversamos com o Rafael Fonseca, que é um dos gestores lá da Bresco, e com o Felipe Sangali, que é responsável pela relação com investidores. Boa tarde, Rafael, Felipe, obrigado pela presença. Boa tarde, Arthur. Obrigado aí pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês aí, estreando aí nossa participação no seu canal aí, junto com o Infomoney. Boa tarde, Arthur. Obrigado pelo espaço, pelo tempo. Espero que a gente possa contribuir com o máximo de informação. Isso aí. Mercado de fundo imobiliário é coisa recente, pelo que eu conversei com o Felipe um pouco antes na gestora, mas a gestora mesmo já existe há mais tempo. É verdade, Arthur. Na verdade, a Bresco é uma gestora de investimento imobiliário focada no segmento logístico. A gente está completando, como Bresco, 9 anos esse ano, mas é uma equipe que já trabalha junto há bastante tempo, vai fazer 15 anos que boa parte da equipe trabalha junto, e eu acho que é a equipe com mais longo track record no nosso segmento, aqui no Brasil. Então tem muita experiência, muita bagagem, e essa experiência toda, ela é super importante para fazer as melhores leituras nos momentos certos de ciclo. Então a gente vai falar um pouquinho disso. E do caso de fundo imobiliário, quer dizer, tanto o histórico da equipe antes da Bresco, como a própria Bresco, a gente sempre, a nossa história toda sempre foi trabalhar com recursos de investidores institucionais bastante sofisticados, e em alguns casos com famílias empresárias aí relevantes. E a gente, em dezembro, fez a estreia de um produto pulverizado ao mercado, que foi o Bresco Logística, onde a gente colocou 100% do nosso portfólio maduro, estabilizado, compartilhando aí 40% do fundo com o mercado, e os 60% restantes a gente permaneceu sobre o controle, quer dizer, sobre a participação dos antigos investidores, né, os originais. Então, fundo imobiliário a gente já está acostumado também bastante, a gente tem o fundo imobiliário dentro de casa há bastante tempo, mas ele era um fundo restrito a poucos investidores, e agora a gente tornou isso aberto e possível para todos os investidores do mercado. Quer dizer, então, que o fundo imobiliário já era não sei se desde o começo, mas já tinha sido identificado como um veículo eficiente para fazer esse pool de investidores que era restrito a investidores profissionais e algumas grandes famílias, né? E Sim. No começo, esse produto, então, quando foi para atender esse grupo menor de investidores, ele era um fundo já de renda ou um fundo de desenvolvimento? Ele, na verdade, ele era um fundo híbrido, que existia um portfólio de desenvolvimento e um portfólio de renda, e a gente, um pouco antes de fazer a abertura de capital, fez a segregação desse portfólio. Então, veio ao mercado todo o portfólio maduro de renda, e o portfólio de desenvolvimento ele está separado num outro braço, onde a gente pretende continuar também fazendo novos negócios e, através desse braço de desenvolvimento, originar operações de altíssima qualidade para o Bresco Logística no futuro. Esse portfólio de desenvolvimento, ele está dentro de um fundo imobiliário também ou de um FIP? Num fundo imobiliário. De um fundo imobiliário. Então, hoje a casa tem dois fundos que separa muito bem perfis, inclusive perfis de risco, certo? E para o varejo foi aquele com perfil de renda, e para a atividade do desenvolvimento, que por natureza é mais arriscada, continua restrita a grandes investidores.
por enquanto permanece restrito a grandes investidores, perfeito. E aí a ideia de vir ao mercado foi importante por causa de liquidez, e outra coisa que é legal a gente entender, vocês explicarem, é todos os imóveis que hoje estão no fundo listado, eles vieram, né, dessa separação, mas eles já pertenciam a esses investidores, né? Não foram aquisições feitas de fora. Não, esse portfólio que está hoje no Bresco Logística é um portfólio onde a gente vem construindo, né, há anos. Uma parte deles nós mesmos construímos, as propriedades, algumas delas no caráter de desenvolvimento sem ter um inquilino, e depois fomos buscar o inquilino, mas outras delas no formato de build to suit. E algumas operações a gente adquiriu do mercado ou fez sale-leaseback com algumas empresas que não são do ramo imobiliário, mas que a gente também tem bastante experiência em lidar com esse tipo de transação, e acabamos adicionando propriedades bastante relevantes, importantes para o portfólio. Então, são todas propriedades que já eram nossas, e a gente simplesmente fez a cisão do portfólio e colocou no mercado 40% do fundo. E a gestora como um todo, ela é focada só em logística, não tem outros, mesmo no outro fundo, não tem imóveis de outros segmentos? Não temos. A gente tem um empreendimento com grande foco, obviamente, logístico, que é o nosso segmento, mas aqui em Viracopos, e nesse empreendimento a propriedade é tão grande, de 1 milhão de metros quadrados, ainda muita coisa para desenvolver, mas atraiu um público com uma demanda um pouco diferente, algumas ocupações até mesmo dentro de galpões logísticos, com perfil de escritório. Isso acabou demandando outros serviços. Então, a gente acabou também fazendo, nesse caso, um centro de serviço, um centro comercial, um hotel para atender esse fluxo maior, mas é muito pontual, não é uma questão estratégica para a companhia. Certo. Bom, e aí a partir de dezembro muda muito a relação com o investidor, né, Felipe? Chegou a hora de te cutucar aí. Como era antes reportar, quantos cotistas eram antes no fundo, e agora são quase 10 mil cotistas, pelo que eu vi num dado mais recente. Como que era se comunicar antes, como que é se comunicar agora, e de que maneira a tecnologia tem que te auxiliar nisso? Bom, de 2011 a 2018, a gente tinha como acionista os 3 sócios fundadores da Natura. Em 2018, a gente estava um crescimento muito forte, a gente trouxe a Jaguar, que é um private equity de Nova York, e com isso também trouxe muito aprendizado. A gente já fazia reports em níveis de sofisticação de uma empresa aberta. Então, essa migração para o mercado foi mais tranquila. Óbvio, tem aprendizados, a gente está cada dia aprendendo com os quase 10 mil cotistas que a gente tem, mas a gente já tinha uma estrutura muito robusta e sólida para atender essa demanda. Eu acho que o principal deles, Arthur, é fazer comunicações como essa, né? Antigamente era sempre restrito, são reuniões mais one-on-ones, assim. Agora aqui a gente está tendo que tentar comunicar para um público muito maior, muito mais diversificado, com percepções diferentes. Então, acho que esse é o principal desafio, mas a empresa é muito bem estruturada, muito bem preparada, com os controles incríveis, assim. Acho que está, mesmo antes da abertura de capital, a gente estava muito preparado para dar o melhor reporting e com a maior transparência possível para o mercado. E é um público exigente, né? Assim, provavelmente, na sua grande maioria, em 10 mil pessoas, menor parte vai ter conhecimentos técnicos sobre o mercado imobiliário, como os sócios anteriores ou originais têm. Mas é um público exigente, que demanda transparência, demanda informação, né? Tem curiosidade para aprender mais sobre o fundo. Eu imagino que sua vida tenha mudado bastante aí para atender esses novos cotistas, né? Nessa linha, até... Desculpa, Rafa. Nessa linha, Arthur, a gente até tem feito relatórios mensais, que é um pouco praxe de fundos imobiliários, e além disso, a gente também faz relatórios trimestrais e call trimestral, até para ter essa proximidade com os nossos investidores, poder explicar isso de uma maneira mais didática, e essa é uma tendência que a gente tem visto para os fundos imobiliários, essa maior proximidade. E do nosso lado, a gente tem total interesse em ajudar a educar o investidor, entender como é que funciona a dinâmica dos nossos negócios, para realmente, com o tempo, o investidor pequeno, pessoa física, conseguir também
distinguir as operações que existem no mercado e tomar as melhores decisões para o portfólio de cada um. E você falou um ponto, Arthur, só que eu queria voltar aqui. Nós hoje, em termos de produto de fundo imobiliário, somos o único fundo de uma gestora dedicada ao setor logístico. Acho que isso é bastante importante. A gente tem uma equipe super robusta, de mais de 40 pessoas, uma equipe de engenheiros, de arquiteto, uma equipe que está acompanhando a gestão do portfólio no dia a dia, dando o maior suporte possível para todos os inquilinos, para a operação funcionar, novos protocolos agora por conta do Covid, implementados rapidamente. É uma estrutura bem robusta de advogados também e equipe comercial. Então, acho que é uma estrutura única hoje disponível no mercado, dedicada a fundos imobiliários logísticos. Né? Você especificamente é engenheiro ou não? Não, eu sou administrador de empresas, histórico em mercado financeiro e alguns anos de private equity e, posteriormente, real estate, com a Bresco. Num primeiro momento parece diferente, mas mercado imobiliário, mercado financeiro se falam muito, né? Tem muita semelhança, né? A gente gosta de falar muito, obviamente o meu background é muito mais financeiro, né? Mas a gente gosta de enfatizar muito, a Bresco é uma empresa imobiliária, é uma casa que conhece imóvel, conhece ativo, isso faz muita diferença, sem perder a sofisticação financeira, né, e a inteligência financeira, mas a essência da casa é um conhecimento imobiliário muito grande. Bom, e aí o fundo vem a mercado, vem com uma ideia de pulverização, que eu acredito que esteja nos primeiros passos, né? 10 mil cotistas não deve ser uma meta, assim, provavelmente vocês querem ter muito mais cotistas. E acredito até que mais patrimônio ao longo do tempo. Qual foi a importância desse passo para pulverizar? É liquidez para os investidores originais, como você falou, apesar deles ainda terem 40% do fundo, eles estavam buscando liquidez, ou uma saída, um veículo para vender aqueles ativos que tinham sido construídos no passado? Uma ótima pergunta. Acho que a movimentação foi uma movimentação estratégica, né? A gente quer ter esse fundo por muito tempo, e a gente percebeu que com a evolução do mercado de capitais, né, e essa tendência de juros baixos, essa é a melhor fonte de recursos para a gente continuar a nossa atividade de investimento de forma muito competitiva. Então, o principal objetivo dessa abertura foi poder acessar esses investidores ao longo do tempo, à medida que a gente tenha novas oportunidades de investimento, tá? O capital mais eficiente nesse momento. Então, a forma da gente fazer isso foi, inicialmente, a oferta foi de 500 milhões, 300 milhões foi uma oferta primária, que foi praticamente toda utilizada para quitar os empréstimos associados aos investimentos, né? Eram operações de crise que a gente havia feito. Então, ficou muito pouco recurso no fundo. Para fazer novos investimentos, a gente vai demandar desse mercado, vai acessar novamente o mercado, e a questão de secundária foi muito pequena no momento do IPO, foi muito mais para acomodar uma demanda muito grande de mercado. Os assessores que trabalharam com a gente nessa operação recomendaram a gente ampliar, e mesmo assim a gente acabou tendo uma oferta com um rateio muito grande, uma pena a gente não poder ter atendido melhor os investidores naquele momento, mas a gente tem um fundo com 5 bilhões de capital autorizado, a gente está bem ativo na prospecção de novas oportunidades de investimento, e a gente espera que em breve a gente vai ter oportunidades para fazer novas emissões, e aí acomodar um pouco mais o desejo dos investidores. E os novos investimentos, que certamente acontecerão ao longo do tempo, eles necessariamente vão ser de ativos que já estão dentro da casa, ou agora o fundo imobiliário ele tem também uma vida própria e pode comprar imóveis que não pertencem aos sócios originais ou a outro fundo? Vida própria, né? Estamos buscando propriedades no mercado, obviamente com um nível de seletividade bastante grande, dado o nosso perfil e a estratégia que a gente tem para o fundo, mas é vida própria, estamos ativamente buscando propriedades no mercado. O nosso braço de desenvolvimento, a gente acha que é um diferencial do fundo, porque a gente consegue, com o tempo, com essa inteligência que a gente tem nessa outra iniciativa, originar propriedades valiosíssimas e muito bem posicionadas, muitas delas
operações de build-to-suit com ótimos nomes e que depois vão compor esse portfólio. Então, a gente vai conseguir agregar com muita qualidade ao portfólio. Sim. Certamente as melhores propriedades, assim, provavelmente as melhores propriedades que a gente vai adicionar ao fundo vão ser propriedades que a gente vai ter originado. A gente construiu, a gente sabe todos os critérios, especificações, normalmente a gente é bastante seletivo nessa atividade também. Uhum. E só para deixar claro, Arthur, a precificação desses ativos que vierem do nosso fundo de desenvolvimento vão ser precificadas através de laudo de avaliação de terceiros, e esses 60% que a gente mencionou que a gente ainda tem no fundo não podem votar na Assembleia de Aprovação. Legal, deixa eu explicar um pouco mais isso aí. Como há um conflito de interesse, né? No caso, se o fundo compra um ativo que pertence ao gestor, ao administrador, aos cotistas, existe um conflito de interesse, o que não é um problema em si, não é vetado, não é proibido fazer operações conflitantes, mas os cotistas são chamados a se pronunciar. Então, o administrador, o gestor vão mostrar na Assembleia, a gente pretende fazer essa compra, essas operações, há um conflito de interesse, vai deixar claro qual é, e aí, a partir disso, com todas as informações, os demais cotistas vão dizer, sim, entendi e não vejo problema, aprovo a operação, ou não aprovo a operação. E o laudo de avaliação, porque uma coisa é, tá bom, não vejo problema em comprar o imóvel que já pertencia a um sócio anterior, mas qual o preço que está sendo pago? Então, o preço vem embasado por um laudo de avaliação, que também tem que passar por assembleia e ser aprovado para que tudo se concretize, né? Perfeito. Esse modelo, Arthur, é muito utilizado fora do Brasil. Uhum. A gente já viu vários casos fora e tivemos participação em algumas situações dessas. E a casa é muito preocupada com a questão de governança. Então, a gente sempre tem o maior cuidado para ter as melhores práticas de governança e transparência. E como essa plataforma é uma plataforma estratégica, assim que a gente quer seguir né, por muitos anos, a gente tem que fazer essa relação dar certo. Então, Sim. uma preocupação redobrada nossa em ter essa relação, esse conflito minimizado, né, mitigado ao máximo, e fazer essa relação ser uma relação justa, que seja positiva e saudável para o investidor do Bradesco Logística. E esse ponto que o Felipe colocou, de que os atuais sócios, né, os sócios anteriores não podem votar, também é importantíssima, porque o quórum para essa aprovação é de cotistas que representem 25% das cotas. Bom, estes cotistas, pelo que você falou, têm 60% das cotas, né? São 25% das cotas não conflitadas que precisam aprovar uma transação de parte relacionada. Então, como eles não votam, não teria nenhum problema, fica a decisão para cada um dos cotistas de fato, não aqueles envolvidos na vida pregressa desses imóveis. Bom, vamos falar dos imóveis? Eu queria que você mostrasse o portfólio do fundo. Se puder passar, tem um materialzinho, eu vou passar um pouco mais rápido aqui, algumas slides iniciais de temas que a gente já falou, certo. Um pouco da história, né, da nossa gestora. Tem um aspecto importante que talvez eu possa comentar muito rapidamente. A gente também tem uma preocupação muito grande com a questão de sustentabilidade. Nós somos membros fundadores do Green Building Council no Brasil. Sempre que possível, a gente tenta certificar nossas propriedades com selo LEED. E também fomos a primeira empresa no nosso segmento a se tornar uma B Corporation, né, que é essa certificação global que atesta como as nossas ações no dia a dia respeitam os diversos stakeholders e as comunidades onde a gente atua de uma forma diferenciada. Né? Então, acho que isso é bastante importante, além de todo o histórico e track record que eu já comentei. Né? Dá para ver o DNA dos fundadores da Natura aí, né, nessa preocupação. Exatamente. Esse material aqui reflete muito dos números e apresentações que a gente tem no nosso site, até convido a todos a visitarem o bradescologistica.com.br. A gente tenta sempre dar a maior transparência possível. Depois, dependendo de algumas dúvidas que possam surgir aqui durante a nossa conversa, a gente volta nos dados, mas só para passar no portfólio, né? Esse aqui é um imóvel alugado hoje para o Pão de Açúcar, na Marginal Tietê, com a Anhanguera, dentro de São Paulo. Essa operação atende todo o Pão de Açúcar Delivery e as operações de conveniência, que são Pão de Açúcar Minuto e Extra Mini Mercado. É um galpão muito difícil você replicar isso hoje em dia em São Paulo. Contrato não cancelável até 2020. O valor de locação hoje está enquadrado dentro do que é o mercado, sabendo que a gente está num momento ainda de baixa do ciclo imobiliário. A gente espera que em 2022 o momento seja outro e a gente possa posicionar melhor ainda
a locação desse galpão. Esse ele tem área bonificada e refrigerado também, é um galpão bastante sofisticado. Ele foi comprado ou desenvolvido por vocês? Fizemos um sale-leaseback com Pão de Açúcar em 2016. Uhum. Só para reforçar a localização, Marginal Tietê com Anhanguera, ou seja, raio 15 de São Paulo, e um dado interessante, a gente no raio 15 de São Paulo tem menos de 3, 4% de vacância hoje, depende do dado que você acaba olhando. Então, um mercado pró-locador, que a gente espera que tenha bons frutos aí nas revisionais. Uhum. O segundo, também do Pão de Açúcar, a 3 quilômetros do imóvel anterior, aqui já na Anhanguera. É um imóvel onde eles fazem armazenagem de todo o hortifruti da rede de supermercados de São Paulo e também atende o interior do Brasil. Esses produtos chegam até em Brasília, mas tem um posicionamento importante aqui perto do principal centro, obviamente, e é um contrato também atípico, não cancelável, até 2023. Na mesma situação em termos de alocação, dentro dos ranges de mercado, com potencial de valorização ao longo do tempo. Terceiro imóvel, ainda em São Paulo, é uma locação feita para a Whirlpool, também foi um sale-leaseback, como o anterior também havia sido feito, foi feito um sale-leaseback. Esse imóvel fica às margens da rodovia Anchieta, mas ainda dentro da cidade de São Paulo, e a Whirlpool faz aqui armazenagem de todas as peças que abastecem a rede de assistência técnica da Brastemp, da Consul e da KitchenAid. Eles também armazenam aqui produtos acabados da KitchenAid, que vêm do Porto de Santos, importados, e é um imóvel onde tem algumas áreas de escritório, onde a Whirlpool pretende investir, e obviamente a gente pode estar ajudando eles nesse processo, investir para retrofitar algumas áreas e trazer um pouquinho mais de sofisticação no imóvel para algumas áreas de escritório, de centro mais de showroom, que eles acabaram de construir um auditório, e isso deve agregar também o fluxo de renda do imóvel. É um contrato de locação que a gente firmou com 11 anos, se não me engano, de prazo remanescente. Além disso, a gente tem agora o DHL, esse imóvel fica no entroncamento do Rodoanel com a Regis Bittencourt, ele está no município de Embu, mas atende claramente o Last Mile de São Paulo, e a DHL, nesse imóvel, faz a operação de manutenção da rede elétrica de São Paulo, da Eletropaulo. Então, existe um nível de exigência muito grande da velocidade que esses produtos, equipamentos chegam até os pontos de manutenção, né, muitas vezes em situação de emergência, e então a localização é bastante estratégica. Também, originalmente, foi um contrato de 10 anos, foi feito em 2017, essa operação. Aí, um pouco mais distante, aqui a 60 quilômetros de São Paulo, o imóvel, um build-to-suit que a gente fez para a Natura, é um contrato também de longo prazo. Esse galpão nós construímos, né, sob medida para a empresa, e um galpão de alta qualidade, AAA, vamos chamar assim, ele normalmente tem 12 metros de pé direito, esse galpão tem 20 metros de pé direito, mostra que é um galpão diferenciado, e a Natura equipou esse galpão com equipamentos de automação e transelevadores que fazem toda a movimentação dos pallets e de caixas de produtos de forma automatizada. Eles conseguem abastecer uma carreta em menos de 5 minutos por conta dessa automatização e também gera um nível de eficiência muito grande do galpão. Se eles fossem ocupar um galpão AAA padrão de mercado, eles precisariam mais do que o dobro da área que eles ocupam nesse galpão. Então, mostra como essa operação é importante. E, apesar do galpão usar muita energia, a gente conseguiu certificar esse galpão com o selo LEED Silver. Mostra também a nossa capacidade de atender os mais exigentes níveis aí de sustentabilidade, mesmo numa situação como essa. Só para quem não sabe o que é rapidamente o selo LEED de eficiência, a gente está falando especificamente de eficiência ambiental, né? São uma série de fatores, né, de pontuações que a gente vai agregando à medida que a gente vai analisando diversas especificações, mas tem desde consumo de energia, proximidade e facilidade de transporte, água de reuso, tratamento de água, esgoto, uma série de questões que vão se somando à pontuação. Então, se você atinge uma pontuação, né, mínima deles, eles atestam o imóvel como um imóvel que tem
preocupações diferenciadas aí com relação à sustentabilidade. E é uma certificação internacional, né? Tem padrões que atendem no mundo todo. No mundo todo. Seguindo com o portfólio. E só para comentar, esse imóvel ele tem uma área de expansão importante, que é também uma das características diferenciais aí do nosso fundo. A gente tem em torno de uma oportunidade de expandir em 10% o ABL do fundo. E a gente acha que esses investimentos vão ser bastante rentáveis para o cotista, à medida que todo o terreno já está sendo rentabilizado atualmente, e a gente vai ter uma alocação em cima só do investimento marginal de construção e acaba sendo bastante accretive. Para a gente ter uma noção financeira da questão da expansão, se fosse construir de novo esse imóvel a partir de comprar o terreno seria quanto do custo total dessa obra? Olha, a gente costuma ver, depende muito de cada região, mas um terreno gira em torno aí de 20%, em alguns casos, obviamente, dentro de São Paulo, pode chegar a 30% do custo total de uma obra. Obviamente que esse galpão tem um balanceamento diferenciado, porque é uma obra muito mais sofisticada do que o normal. Então, essas regras, Arthur, a gente se preocupa muito em não passar uma impressão distorcida aí para os investidores, tá? Imóvel caso a caso, a gente tem que olhar no detalhe, né? Por isso que a gente fala muito também que não é importante o investidor só olhar o yield, tem que olhar o valor de locação, a qualidade do imóvel, se tem área frigorificada ou não, qual a dificuldade do inquilino sair desse imóvel, né? O nível de eficiência, isso pouquíssima gente fala, mas existem muitos galpões aí com bons nomes até ocupando, mas com nível de eficiência muito pior. Então, apesar de você falar de um valor de locação, quando você vai ver quanto isso reflete em custo da operação, se não for uma eficiência como a gente trabalha, acaba impactando muito a operação. Então, são coisas muito específicas que acho que o investidor geral ainda não olha para isso, e a gente está tentando, aos poucos, educar o investidor. Então, um galpão automatizado como esse, você consegue um valor de locação maior do que a média daquela região, por exemplo? Com certeza, com certeza. Aqui é quase que você está precificando o metro cúbico aqui. E o investimento em maquinário é feito no caso, a Natura, que é o inquilino, ou isso também entra na modelagem financeira quando vai construir o imóvel? Nesse caso, foi todo o investimento que a Natura fez, um investimento muito relevante, e mostra também, dá uma segurança adicional de que a Natura, grandes chances de, mesmo depois de terminado o prazo do contrato atual, deve permanecer no imóvel. Só lembrando que a Natura tem quase 10 anos ainda de contrato nesse imóvel, tá? Certo. Aí, vizinho a esse imóvel, nós construímos um outro galpão, que a gente chama de Bresco Itupeva, hoje ocupado pela Hackett Beckinser e a Binardi, e esse é um dos imóveis que está exposto a contratos típicos, né? Acho que vale lembrar para os investidores, 80%, cerca de 80% dos nossos contratos são atípicos e não canceláveis, e 20% que são típicos, eles, na verdade, são contratos de duas propriedades. Uma é essa, Bresco Itupeva, e o outro é o Bresco Contagem, que nós vamos falar na sequência. E esse imóvel, durante a crise aí do Covid, aumentou significativamente a movimentação de caminhões, dado a operação aí, principalmente da Hackett. Então, mostra que é um galpão que está bastante operante e sólido aí durante essa crise. O outro que eu falei de típico é em Contagem, que é esse galpão. Ele atende um last mile para a região de Belo Horizonte e atende também algumas rotas aí de suprimento para o interior do Brasil. Os nomes que a gente tem nesse galpão são nomes muito bons também, estão operando muito forte agora durante a crise. Carrefour, Magazine Luiza, B2W são os principais, aí Coty. Ou seja, esse é um galpão modular, né? Ele tem 4 inquilinos, poderia ter mais, poderia ter menos, dependendo da época ou do interesse de cada um dos inquilinos. Isso, tem um outro inquilino pequeno, não é relevante, um atacadista, mas esses são os principais e certamente podem ter outros inquilinos. E esse galpão, ele tem uma oportunidade de expansão aqui de 10 mil metros de ABL, e que a gente deve retomar assim que a gente tiver uma visibilidade um pouco melhor da retomada da economia.
E aí, os contratos são típicos, mas eles provavelmente têm vencimentos e até valores diferentes entre cada um dos inquilinos. Os valores, obviamente, podem variar nesse tipo de operação. Nesse caso, acho que estão muito próximos entre eles. E tanto esse imóvel quanto o imóvel de Itupeva, a maioria das locações, né, foram marcadas a mercado recentemente, num momento de mercado muito desfavorável para o proprietário, digamos assim. Então, são contratos que devem vencer, boa parte deles em 22 e 23, e provavelmente vão ter uma oportunidade de ter uma valorização na renovação desses contratos. Então, são contratos firmados entre 2017 e 2018, mais ou menos. Isso. Antes desse período, a gente chegou a ver preços praticados de entre 20% e 30% acima do que está no mercado hoje, esse momento de baixa do mercado imobiliário. Então, a gente acredita também numa revisional positiva nos próximos anos. Aí, a gente tem 2 imóveis, uma operação de sale-leaseback com a FM Logistics. Esse é um imóvel em Resende, onde eles fazem a operação logística para a Nissan. É um segmento, um setor que está sofrendo mais na crise. Uhum. E apesar de ser um contrato atípico, esse contrato vence em março do ano que vem. A gente já está em conversas aí com tanto a FM como a própria Nissan para tentar uma renovação, mas acho que agora o momento ele requer um pouco de paciência, né? Esperar um pouco o horizonte clarear. A gente espera que até o final do ano a gente tenha novidades positivas aqui em cima da renovação. O outro da FM Logística que a gente tem é em Canoas, esse também atende o mercado last mile aí de Porto Alegre, está ao lado do aeroporto, e aqui a FM faz operação logística de empresas de consumo, e estão indo bem, acho que, obviamente, por conta da crise, um pouco mais lenta a movimentação, mas ainda assim é uma localização muito importante e com nomes muito bons dentro do galpão. Isso aqui é interessante que quem está assistindo está se dando conta de que muitas coisas do que comprou nos últimos dias, nos últimos meses, né, chegou em casa, provavelmente estava estocado em um desses galpões, né, o Brasil inteiro aí. Exatamente. Região sul, né? Exatamente. Isso é uma coisa muito legal do fundo imobiliário, né, o quanto é tangível, o quanto a gente vivencia o investimento, né? Acho que ficou muito em evidência agora durante a crise, né, dentro dos segmentos imobiliários, o setor logístico é o que menos sofreu, e certamente vai ter um benefício pós-crise, né, porque a gente já está com uma penetração de e-commerce muito maior, a gente pode falar um pouco disso depois, e então realmente é uma operação que está em evidência nesse momento. E esse é o último imóvel do portfólio, foi o último a ser construído, nós construímos ele também do zero, ele é em Londrina, é um build-to-suit de 13 anos para a BRF, um imóvel frigorificado e refrigerado, cross-docking, o mais sofisticado da BRF hoje, e ele é a qualidade de construção tão elevada que esse galpão ganhou o recorde mundial de planicidade de piso. Realmente é engraçado, mas realmente a gente também não sabia que existia esse tipo de reação, mas é uma característica importante, porque isso reduz muito a manutenção das empilhadeiras, né? E ao longo do tempo isso gera uma eficiência importante para a operação. Quando eu falo isso em aula, eu faço sempre a mesma brincadeira. Qual que é o pé direito desse imóvel? 12 metros. Esse pé direito é de 12, algumas áreas de 10, mas Então, 10 e 12. Tem 12 metros, você que está assistindo, por que ele tem 12 metros? Que é para empilhar muita coisa, né? São 12 metros de altura. Sua casa, se tiver 2 metros de pé direito, é muita coisa. Imagina que esse tem 12, que é para ter como empilhar muita mercadoria. E aí ele estava falando que o piso é nivelado a laser. Porque se chamar para nivelar esse piso, o maldito que nivelou o piso aqui de casa, em que o ralo fica aqui, a água ela faz questão de ir para o outro lado, você imagina o efeito dominó que seria aquele monte de estantes gigantes, né, sendo caindo lá. Por isso a importância de um piso nivelado a laser. E um conceito que você falou que eu acho legal a gente explicar também, que é o do cross-dock, né? Quer dizer, de um lado chega o caminhão do fornecedor com um produto só, vamos dizer assim. Do outro lado, e rapidamente saem outros caminhões com vários produtos ali para agilizar as entregas, é isso? Perfeito, exatamente. Então, aí não é fábrica, não beneficia nada, é só um espaço de armazenagem
Armazenagem e para que seja o mais rápido possível isso. Exatamente. Aí é onde eles concentram, é o hub do Sul, onde concentra a armazenagem de produtos que vêm de diversas fábricas que eles têm na região Sul e Sudeste, e dali vão para os principais mercados. Legal. Isso gera uma eficiência, né, logística no final, porque Sim. eles conseguem ser muito mais eficientes no custo de transporte das mercadorias daqui para os mercados finais. Então, eu imagino que esse seja um imóvel de construção mais recente, né? Isso a gente entregou em outubro do ano passado. Crossdock é uma tecnologia que acho que poucos galpões aqui no Brasil têm capacidade de entregar, ou não. Não, acho que do ponto de vista de construção, não é uma especificação tão grande, mas, obviamente, ele precisa ter, como ele demanda mais área de manobra e tudo mais, você perde um pouco de espaço de terreno, então você precisa colocar ele realmente em localizações que demandam isso e tem uma forte demanda para esse tipo de operação. Bem legal. Eu não tinha pensado nesse detalhe importantíssimo, que você precisa de muito mais espaço de manobra, então ele acaba ocupando menos parte do terreno, né? Porque precisa de mais terreno para manobra de caminhão. Então ele sempre está sempre aprendendo. A precificação acaba sendo mais alta por conta disso também. Certo. Lógico. Aqui, por exemplo, como é frigorificado, o custo de construção bem mais alto, então por isso que não pode generalizar aquela relação de terreno por construção, e cada caso é um caso. Agora, é um caso que, por ser frigorificado também, ele é mais difícil de repor esse inquilino se um dia ele sair, certo? Assim, acho que o segmento frigorificado, ele tem bastante potencial, a gente acredita muito nesse tipo de produto, mas, obviamente, pela localização, por ser Londrina, né, não é um mercado primário, aí, é um mercado secundário, a gente se preocupou muito se realmente esse imóvel, primeiro, é importante, estratégico para a BRF, e a gente entende que sim, independentemente do contrato que a gente tem, independentemente do contrato ser bastante sólido, então essa foi uma análise importante, e obviamente a gente acabou se assegurando ainda mais com um contrato não cancelável de 13 anos, né? A gente tomou, mas a gente entende que é um posicionamento estratégico para quem tem muitas fábricas no Sul, conseguem concentrar produtos aí e depois mandar de forma mais eficiente para os principais mercados. Muito bom. Uma pergunta que eu queria fazer agora a respeito dos efeitos da crise. A gente tem mais 5 minutinhos aqui, a produção me avisou. A gente viu grandes imóveis e grandes inquilinos. No caso do imóvel que atende a Nissan, todo mundo sabe que é uma época muito difícil para as montadoras e tal. Essa já deve ser uma que está talvez demandando algum tipo de desconto, de postergação. E um outro lado dessa crise são inquilinos muito grandes, de porte muito grande, que não estão em dificuldade financeira, mas estão usando o seu porte também para renegociar prazos com fornecedores e locadores. Isso tem acontecido, eu sei que você não pode me falar, é o inquilino A, B, eu sei que está me fazendo isso, mas tem acontecido, quem já é cotista ou quem pretende ser cotista, deve pensar que pode haver impacto negativo no rendimento do fundo nos próximos meses? Perfeito. Arthur, isso a gente analisou caso a caso, a gente teve 3 situações onde a gente tomou atitudes para ajudar, de certa forma, o inquilino, e outras questões muito pontuais de inquilinos que não estavam precisando, a gente simplesmente não deu abertura para avançar a conversa. A gente acha que nesse momento tem que ter bastante responsabilidade, não faria sentido nenhum a gente fazer operações tão robustas como a gente tem no portfólio. Mas as 3 situações foram, primeiro, a rescisão de um contrato com a B-Cube, uma empresa transportadora italiana, estava ocupando um espaço muito pequeno naquele galpão de Contagem. O impacto dessa rescisão ela é de menos de 1% na receita do fundo, e um galpão que está crescendo muito, está com uma movimentação de carga mais do que 75% do que vinha fazendo pré-crise. Então, a gente está tentando oferecer essa área para os inquilinos atuais e para outros nomes que já vinham procurando área e que faziam a gente estar estudando a expansão do galpão. A outra questão foi, obviamente, para a FM, por conta principalmente de Resende.
eles tinham um contrato com um aniversário em abril, e quando tem aniversário, você tem a correção monetária que aplica ao valor de locação. A gente permitiu que ele diferisse o pagamento dessa correção monetária por 4 meses, mas esse saldo vai se acumular e ele vai pagar nos meses seguintes, fazendo com que o impacto disso no ano de 2020 seja zero para o investidor. Tá? Mas mesmo esse impacto mensal dos primeiros 4 meses também é menos de 1% da receita do fundo, um impacto muito limitado. E o terceiro foi, no caso da Binard, que a gente acordou com eles substituir uma garantia em depósito calção, que existia no contrato, por uma fiança dos acionistas da empresa, e por conta disso a gente vai usar esse saldo para reduzir uma parcela do desembolso do cliente ao longo de 6 meses, e ele tem o compromisso de restabelecer esse depósito calção até março do ano que vem. A gente dá um fôlego para o cliente sem impactar em nada a receita de locação desse contrato. Certo. Por enquanto, esse é o impacto das conversas que a gente teve. Obviamente, dependendo da extensão dessa crise, a gente não consegue controlar, tem que tomar muito cuidado, a crise ainda não terminou, está longe, né? E se ela se alongar muito, ela pode ter consequências maiores e a gente pode ter outras situações ainda na carteira. Mas, por enquanto, o impacto muito restrito, a gente acredita que tem uma carteira muito sólida. Bom, Rafael, Felipe, infelizmente eu tenho que encerrar, porque a programação do InfoMoney segue e tem outros programas para ir ao ar. Queria até ficar mais, estender esse papo, que foi, para mim, de grande aprendizado, acredito que para quem assistiu também. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade, sejam bem-vindos ao programa, voltem sempre, e em breve num estúdio para a gente se ver pessoalmente. Obrigado, Arthur, a gente está sempre à disposição. Grande abraço. Boa tarde. Valeu, um abraço para vocês. Para você que acompanhou mais um programa, muito obrigado pela companhia, pela parceria. Quero aproveitar para te dar um recado sobre o curso que é a Academia dos Fundos Imobiliários, um curso ao vivo que a gente está fazendo uma segunda abertura, diferente do Viva de Renda com Fundos Imobiliários, que eu sempre falo, que está gravado. Esse é ao vivo, com aulas quinzenais, funciona como uma curadoria e uma grande comunidade de investidores. Eu quero desejar para você um excelente final de semana, fique bem, fique com saúde e até o próximo programa Fundos Imobiliários. Um grande abraço.